Ok, ok. Então vamos lá, pessoal. Eu marquei essa aulinha porque mais de uma pessoa tinha falado para mim que estava tendo muita dificuldade com a matéria nova de matemática. E eu suspeito, no caso das pessoas que me falaram, que é porque tem alguma coisa aí de trigonometria do ano passado que não pegou muito bem. Que eu sei que é bobo, eu sei que é um negócio que até dá um pouco de vergonha, assim, porque é aquela coisa que é seno e cosseno, que a gente fica falando o tempo todo, mas que vale a pena vocês entenderem seno e cosseno direito, porque se vocês estiverem entendendo, vocês conseguem entender bem melhor essa matéria. Então é uma coisinha rápida aqui de 20 minutos. Eu só vou lembrar para vocês o que é seno e cosseno e aplicar nessa matéria nova que vocês estão tendo. Tudo bem? Posso começar? Estão aí? Beleza. Então, ó, primeira coisa para decorar. Seno e cosseno significam alturinha e largurinha de um ângulo. Pega um papel, pega mesmo, pega um papel aí, pode ser, mano, guardanapo, papel higiênico, se você quiser, pode estar sujo de bosta, pega um papel e desenha nesse papel um círculo e faz o seu melhor para desenhar um ângulo nesse círculo de 30 graus. Então vem aqui assim, mais ou menos. Marca que aqui vale 30 graus, mas tenta fazer de verdade, tenta abrir aí 30 graus, não precisa ter transferidor, vai no olhômetro mesmo, mas faz com carinho. Pega esse 90 graus aqui, divide em 3 partes, marca o 30 graus, escreve aqui que vale 30 graus. E agora eu quero que vocês pensem nessa distância aqui, ó, na altura que esse ponto tá até o eixo X. Essa alturinha, essa distância. Olha aí no seu papel como se você tivesse uma régua. Quem já conseguiu fazer isso precisa entender que essa distância é o que a gente chama de seno de 30 graus. Isso aqui é o que vale meio. Lá daquela tabelinha. Tá ligado? Então, qualquer ângulo. Quando você fala ali, tem o seno de 45 graus. O que o cara tá falando é que nesse círculo aqui, que não é qualquer círculo não, esse círculo tem um tamanho específico, ele tem um raio 1. Nesse círculo, se você fizer o 45 graus e marcar essa distância aqui, essa alturinha, você vai ver que vai dar aquele valor que a gente sabe que é o seno de 45 graus. No caso, raiz de 2 sobre 2. Qualquer ângulo é assim. E se você entendeu, adivinha então quanto você acha que vale essa largurinha aqui, ó. Essa distância do 45, pegando na horizontal. Quanto ela vale? O cosseno de 45? O cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, porque o 45 graus faz um triângulo com alturinha e largurinha iguais. Primeiro passo, caras, o que vocês tinham que pegar ano passado é entender isso. Se você saca como que isso funciona, qual que é a ideia que está sendo representada aqui, eu consigo dar uns outros ângulos esquisitos e vocês conseguem adivinhar quanto é o seno e quanto é o cosseno. Vou dar um exemplo e agora eu quero que vocês respondam. Dá uma pensadinha e depois fala aí no microfone. Se eu perguntar para vocês quanto que é o seno de 90 graus, quanto vocês acham que é o seno de 90? Só pensando, não precisa decorar nem nada, olhar na internet. Quando estiver prontos, podem responder. Rafa, o seu mic está mutado. Não sei se você tentou falar alguma coisa. Isso. Vale 1. Porque o seno é essa alturinha aqui. É o como para cima, o 90 graus tá. E se eu falei para vocês que o raio vale 1, esse 90 tá numa altura de 1. E se eu perguntasse o cosseno de 90 graus? Deu pra É ouvir. zero. Dá 0. Dá 0. Dá, inclusive, para vocês fazerem esse raciocínio com outros ângulos que não estão no primeiro quadrante. Por exemplo, só raciocinando. Marca aí onde está o ângulo dos 150 graus no seu papel
E tenta adivinhar para mim quanto que vale o seno de 150. Dica, o seno é essa alturinha aqui, ó. Quão para cima o 2, né? 150? Pode falar. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2? Você acha, então, que ele tem a mesma alturinha que o 45 graus que tá ali do outro lado? Ah, não, tem a mesma do de 30. É, É meia, né? Isso, exatamente, vale meio. Não precisa nem desenhar o círculo se você tiver bom, pessoal. Basta você perceber que para você subir para o 30 graus aqui e para o 150 graus aqui, você está fazendo com essas duas asinhas a mesma ideia. Desse lado você está subindo 30 graus e desse outro lado você está subindo 30 graus também, porque essa marca aqui é o 180. Então tem uma certa simetria aqui nesse processo que te permite saber que a alturinha do 150 é exatamente meio. Agora, e se eu perguntasse qual que é a largurinha do 150? Quanto vale o cosseno de 150? Quanto que valeria? Seria negativo ou não? Pensa primeiro no valor. Fala sempre se preocupar com o sinal, depois a gente pensa no sinal. Quanto vale o valor? É raiz de 3 sobre 2? É a raiz de 3 sobre 2, muito bem. É exatamente a mesma largurinha do que o de 30, por causa do pensamento das asinhas. Eles são simétricos, então quanto um tem para o lado, o outro tem para o outro. Aí o Rafa falou que ele acha que é negativo raiz de 3 sobre 2. Dá para pensar por que alguns senos e alguns cossenos dão negativos. Lembrando só que a ideia de positivo e negativo tem a ver com uma ideia de referência, com um marco que você usa para medir uma distância. Se, por exemplo, você tem uma reta e você tem o zero, esse zero é a nossa referência. Tudo que tiver para esse lado aqui vai ser positivo, 1, 2, 3. Tudo que tiver para cá vai ser negativo. E daí qual que é a nossa referência do cosseno? A referência para medir o cosseno é essa reta vertical aqui, porque a gente está medindo a distância sempre em relação a ela. Então dá para entender se esse cosseno do 150 vai ser positivo ou negativo. Para quem ainda não sabe, quem ainda não deduziu, vou dar mais uma dica, outro jeito de pensar. Pensa que o cosseno do 30 é bem grandão, dá para ver. Aí você vai para o 45, ele vai ficando menor, você vai para cá para o 60, vai ficando menor, vai para cá com 90 dá zero. E daí se você aumentar mais do que o 90, você começa a vir para esse lado, que está do outro lado da nossa referência. Então, sim, Rafa, perfeito. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. É assim que funcionam os sinais do seno e cosseno. Se está para o lado positivo da nossa referência ou se está do lado negativo da nossa referência. Deu para entender? Então, como um desafio, vou pôr um último aqui, para vocês me falarem, e daí eu já entro na matéria mesmo, que vocês estão tendo esse bimestre. Se eu perguntasse para vocês quanto é o seno e o cosseno do 330 graus. Eu não vou nem desenhar ali, eu estou confiando que vocês conseguem ou fazer o desenho rapidinho aí, onde está o 330, ou fazer um pensamento mais assim abstrato, de pensar que o 30 está para cá, onde será que vai estar o 330? O 60 está aqui, o 90 está aqui, o 180 para lá. Faz assim com as mãos, se precisar. Tenta falar. Hoje eu fui dar aula na escola. Por isso que eu tô vestido assim, que nem gente. E aí, já sabe o seno de 330? Eu quero outra pessoa que não o Rafa. Rafa tá... E a menos meia? O seno seria menos meio. Muito bom. Você, Bia Languiel, é a Mi? Não, eu sabia na Não, é a série. Bia mesmo. Você tá com uma voz tão diferente. Você tá... Mentira, Agora sério? que Nossa, você falou não, é igual. várias... Agora tá igual na hora que você falou. Mas quando você tava abrindo pra falar só um negócio, tá dando uma voz meio grave, assim, que não é muito parecida com a sua voz. Mas quando você fala Nossa, que bastante... engraçada.
Mas muito bem, Bia, exatamente. O seno de 330 dá menos meio. Por quê? Porque o 330 está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. E a alturinha dele está no subsolo, está abaixo da referência, está abaixo da terra. Então é meio, porque é simétrico ao 30. É uma boquinha de 30 para cima, uma boquinha de 30 para baixo. Então, que nem o 30, só que no subsolo é negativo. Agora, o cosseno, Fê, você acha que o cosseno de 330 vai ser raiz de 3 sobre 2 positivo ou raiz de 3 sobre 2 negativo? Nossa, a pessoa está no ônibus. Eu não entendi nada do que ela falou, mas eu vou assumir que ela falou positivo. Então é raiz de 3 sobre 2 positivo, porque está para o lado da direita da referência. Entenderam, pessoal? A coisa mais fácil que tem é só sacar que o seno é a alturinha e cosseno é a largurinha, e daí já dá para entender a matéria que eles estão dando agora, que é uma forma diferente de falar de um número complexo z chamado forma trigonométrica. Essa fórmula é que um número z, que a gente já aprendeu no outro bimestre, que ele pode ser representado como A mais BI, ele também pode ser representado como módulo de Z vezes o cosseno do argumento mais o seno do argumento vezes I. Essa aqui é a forma trigonométrica, é uma fórmula mesmo, vale a pena decorar, depois eu explico para vocês de onde ela veio, é mais fácil de decorar se você entende, mas vai ter que decorar mais cedo ou mais tarde. E esse θ que está aí no meio é o argumento, que eu não sei se vocês lembram, mas eu de bobo expliquei para vocês no bimestre passado. Eu estava falando que quando você vai fazer um número complexo no plano de Arrhangauss, esse número complexo ele tem um certo módulo e um certo argumento, que é esse ângulo aqui que o número complexo faz com o eixo x. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que eu estou pensando num número complexo que é 5 vezes cosseno de 150. Troquei as corzinhas, o cosseno estava fazendo de verde, de azul. Cosseno de 150 mais seno de 150i, que é a forma trigonométrica. Tudo que eu estou dizendo é que eu estou falando de um número no plano complexo que tem um módulo que vale 5, ou seja, a distância dele do zero é 5, e ele está nesse lugar aqui, ó, fazendo um ângulo de 150 graus com o eixo da reta real. E essa distância aqui vale 5. Tranquilo? Agora, o que vocês estão na dúvida, pelo que eu entendi, é de como falar quanto dá esse número na forma algébrica. É você ver uma bodega dessas e você lê esse cosseno de 150 e falar, fudeu, não sei quanto é o cosseno de 150. Fudeu, não sei quanto é o seno de 150. Mas é fácil. É só você pensar no círculo trigonométrico, de preferência de cabeça, se já tiver craque, e escrever quanto dá esse número complexo aí, que vai dar exatamente nessa posição onde você está. Então tenta aí na cabeça. Fala para mim, como é que fica o Z se eu escrever exatamente quanto vale o cosseno e o seno de 150. Então, quanto vale o cosseno de 150? Raciocina aí. Pode falar? Pode. Raiz de 3 sobre 2? É raiz de 3 sobre 2, mas cuidado. Se você for lá no nosso círculo, você vai perceber que o 150 está para esse lado. Então, você pensou que ele é parecido com o do 30, mas a referência da largurinha é que o do 30 é raiz de 3 sobre 2 e o do 150 é a outra axila. Ele está medindo atrás da referência. Então, é menos raiz de 3 sobre 2.
É menos raiz de 3 sobre 2. Aí você vem aqui no cosseno de 150 e troca por menos raiz de 3 sobre 2. E o seno? Alô? Quando você abre o mic assim, você fala e não dá para entender porque demora um tempo para o mic ligar. Mas eu vou assumir que você falou meio. É. Então ficou meio vezes o i, desse jeito. O i continua aqui, porque estava o i multiplicando o seno de 150, você só trocou o seno por meio. E daí pronto. Agora, se você quiser fazer mais alguma coisa, fazer mais uma etapa, é distribuir esse 5 aqui pelo parênteses e você vai chegar no z que vai valer menos 5 vezes raiz de 3 sobre 2 mais meio, não, mais 5 sobre 2 vezes i. E daí, se você der uma boa pensada no que deu aqui, você vai ver que é feio esse número, né? Deu umas raízes, umas coisas estranhas, mas acontece. Mas o importante é que você vai perceber que esses números aqui, eles são a parte real e a parte imaginária. Então, esse aqui é o A, é onde ele está na reta real. Nesse caso, estaria para a esquerda. Então, isso aqui seria o A. Isso aqui seria o A. Esse ponto aqui está no ponto menos 5 raiz de 3 sobre 2. E o ponto onde o Z dá no I é 5 sobre 2, é 2,5. 2,5i. Assim. Por isso que a flecha ficou lá naquela direção. Diga, Bibs. Não consegui entender de onde que você tirou, tipo, o 5. Tipo, que o Eu módulo inventei de da minha 5. cabecinha. Eu Ah, dei mas para aí, vocês isso. no exercício eles vão ter que dar, né? Eles vão falar, tipo, que o módulo de Z é tal número. É. Se você quer Entendi. comunicar um número complexo que você está pensando, tem duas coisas que você tem que comunicar para o aluno. Você tem que falar qual que é o módulo dele e qual que é o argumento. Se você não falar o módulo e o argumento, você não vai saber onde está o número. Você não vai saber o quão longe ele está e qual é o ângulo que ele está. Aí, Entendi. sabendo o módulo e o argumento, você faz a coisa tranquilamente. Fazer mais um teste, ver se vocês pegaram. Obrigada. De nada. Tentem falar para mim como que fica o Z na forma A mais BI. Se na forma trigonométrica o Z for Z igual a 4 vezes o cosseno de 225, não, 315, mais o seno de 315 graus. E todo mundo aí no papel, dá uma boa pensada, faz com calma. Pensa bem nos sinais de quanto é o cosseno de 315 e o seno de 315. Conseguiram? Vou falar como fica. Então, você tem Z igual a 4 vezes. Aí, o cosseno de 315 dá positivo e vale raiz de 2 sobre 2. E o seno dá negativo. Então, vou pôr um menos aqui. E vale raiz de 2 sobre 2 também. Se alguém não tiver entendido, pode falar. Eu explico melhor. Mas se entenderam, então esse Z vai ficar 2 vezes. Não entendeu, Bia? Eu tinha errado o cosseno, não é raiz de 3 sobre 2? Vamos pensar onde está o 315. Então, você tem a bola Uhum. e o 315 está aqui, quase no zero, quase no 360. Então, ele está aqui. Quanto falta para esse 315 chegar no 360? 45. 45. Então, ele é totalmente simétrico ao cara que está aqui em cima, que é o 45 graus. Aham. Assim. E o 45 graus, se você lembrar na nossa tabelinha, você vai lembrar que o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Sim. E o cosseno também.
verdade. Eu tinha. Verdade. Errou a tabelinha. Aí tudo bem, acontece. Se você errar a tabelinha, vai errar o resto. Por isso que tem que estar muito craque na tabelinha. Tô desde o segundo ano falando pra vocês. É importante demais estar rápido na tabelinha. Não é o bastante saber fazer a tabelinha. Tem que ser um negócio tipo assim, 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Porque é o primeiro passo de um exercício com várias etapas, né? A gente não pode demorar. Mas tudo bem, a ideia você pegou bem. Os sinais. Obrigada, Mate. De nada. E daí faz a distributiva do 4. O 4 vai cortar com o 2 aqui e com o 2 aqui. Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2i. Que se eu for desenhar onde ele está no plano de Arrangaus, eu tenho que ir 2 raiz de 2 passinhos até aqui, na reta real, e 2 raiz de 2 is, né, que é a reta imaginária, é isso aqui. Então aqui seria, você teria que ir lá no 2 raiz de 2, ver onde está e marcar. Só que é menos 2 raiz de 2. Então já que aqui é o i, aqui é 2i, aqui é 3i, eu estou falando daqui, na verdade. Menos i, menos 2i, e em algum lugar aqui tem o menos 2 raiz de 2. I. E daí o z estaria nesse lugar aqui, desse jeito. Onde o módulo seria essa distância e o argumento seria esse ângulozão aqui, grandão. Entenderam? E agora que vocês sacaram como passar da forma trigonométrica para algébrica, a única outra coisa que faltaria vocês saberem fazer é o processo contrário. Se eu der para vocês um número z igual a mais bi, por exemplo, z igual a 3 mais 3i, vocês precisam conseguir pegar esse número e escrever quanto ele vale na forma trigonométrica, que é módulo de z vezes cosseno do argumento mais o seno do argumento vezes i. Eu garanto que se eu pedisse para vocês fazerem isso aqui, montarem essa expressão e descobrirem o módulo e o θ, se vocês desenharem, eu prometo que vocês conseguem. Vocês conseguem descobrir exatamente quanto vale o argumento, ou desculpa, o módulo, e vocês conseguem descobrir quanto vale o argumento. Eu não quero nem fazer, eu não tenho nem vontade de fazer aqui, porque eu tenho medo de eu fazer e vocês acharem tranquilo quando eu fizer, mas aí não ter aquela parte de vocês realmente tentarem. Porque eu não preciso fazer. Se vocês olharem o desenho que vocês montarem, vocês vão absolutamente saber o que fazer para descobrir o módulo, que aliás é a matéria do outro bimestre, e descobrir o argumento. Mas eu vou fazer aqui enquanto vocês estão fazendo mesmo assim, mas não prestam muita atenção, quero que vocês continuem tentando por conta própria. Então o desenho fica desse jeito. O z tem 3 unidades na parte real. Então você vai lá. 1, 2, 3, marca aqui. Ele tem 3i na parte imaginária. Então 1, 2, 3, você marca aqui. Então o z, ele é o ponto com essas coordenadas. Essa distância aqui é o módulo. E só de olhar no desenho é para já perceber que é fácil achar esse módulo. Tem uma conta, um procedimento, uma fórmula muito fácil de olhar e perceber qual é, que dá para achar esse módulo de z. Qual será que é essa fórmula? Considerando este ângulo aqui. Lembraram? É Pitágoras, né? Você tem um triângulo retângulo, onde você sabe que esse ladinho aqui vale 3 unidades e esse ladinho aqui vale 3 unidades. Então, como a gente quer a hipotenusa, a gente escreve que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto de baixo ao quadrado, somado com o cateto do lado ao quadrado. Acabou. Faz essa conta, vai resolver o módulo de z. Tranquilo? E agora,
Como será que a gente faz para descobrir, sabendo que aqui é 3 e aqui é 3 raiz de 3, como é que a gente... Raiz de 3 não, 3 raiz de 2, perdão. Como é que a gente faz para descobrir que caralho de ângulo é esse θ aqui? Ah, meu Deus, que difícil. Como é que eu faço para descobrir aquele θ? É 3 sobre 3 raiz de 2, e aí faz tipo tangente igual a isso? Isso, usa seno, cosseno ou tangente. Qual você prefere, Bia? Seno, cosseno ou tangente? Qual que é melhor para usar aqui? Acho que... Ah, vai ficar melhor 3 sobre 3, né? Whatever. Literalmente, tanto faz. Você decide assim, da sua cabeça. Não vai fazer nenhuma diferença. Você tem os 3 lados. Usa seno, usa cosseno, tanto faz. Escolhe uma aí para usar e foda-se. Eu vou, assim, só porque eu tô afim, eu vou usar seno, que eu acho que é o que liga mais fácil na cabeça. Então vai ficar seno desse ângulo misterioso que eu não conheço é igual a cateto oposto, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é o 3 raiz de 2. Não é bonito deixar a coisa assim. A gente multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Além do fato de que dá para cortar o 3 com 3. E daí, em cima vai ficar raiz de 2. E embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então, a pergunta de $1 milhão. Que ângulo será que é esse que eu estou estudando? Que eu já descobri que vale raiz de 2 sobre 2 o seno dele. Que ângulo será que é? É o 45 graus, né? É o 45 graus. Então, para terminar o exercício, que era escrever o número na forma trigonométrica, você escreve que esse número é o módulo de z, que a gente já descobriu, está aqui, ó, 3 raiz de 2, vezes, abre parênteses, o cosseno de 45, mais o seno de 45, vezes i. Desse jeito. E se você quiser suar ultra chique e deixar sua resposta assim com requintes de perfume, você escreve que isso aqui é a mesma coisa, escreve igualzinho, só que troca o 45 para o seu equivalente em radianos. Que é aquela coisa que todo mundo gosta, né? A coisa que tem na matemática, aquela coisa que todo mundo adora é radianos. Você olha um ângulo tipo π sobre 4 e é muito imediato, é muito fácil pensar que é a mesma coisa que 45, né? Não, não é. Todo mundo tem dificuldade com radianos. Mas, honestamente, é muito simples. Tudo que você precisa lembrar é que, em radianos, 180 graus a gente chama de π. E se você decorar isso, o resto é regra de 3. Você fala que π é 180 graus, então 45 graus é x. Se você resolver essa regra de 3, sempre fala quanto é o ângulo que você está estudando, que nesse caso é 45, em radianos. Multiplicação em cruz, vai ficar 180 vezes x é igual a 45π. Aí x é igual a 45π sobre 180. Aí corta o 45 com o 180. Dá para cortar por 5, por exemplo, se quiser. Vai dar 9π sobre 36. Aí dá para cortar por 9. Vai ficar 1π sobre 4. Então, π sobre 4. Π sobre 4 radianos é a mesma coisa que 45 graus. Ô, Mate, o seno e o cosseno, eles sempre têm o mesmo valor? Ou tem casos que eles, tipo, têm valores diferentes? O seno e cosseno só tem o mesmo valor para o 45. Só. E para as pessoas que são simétricas ao 45.
Não, o que eu quero dizer é, tipo, na conta. Na do- fórmula. É, Na fórmula. Ó, a fórmula da forma trigonométrica é módulo Z vezes cosseno do argumento mais o seno do argumento I. É o mesmo. É o argumento, só tem um argumento. É o ângulo que o númerozinho está fazendo ali com o eixo X. Então, sim. então, se ele A me der resposta é cosseno de 45, aí eu já sei que o seno também é 45. se ele falar cosseno de 45, você já sabe que o argumento é 45. Você já sabe que o número complexo que a gente está falando, ele está desenhado aqui, com uma aberturinha de 45 graus. E daí Tá. você vai usar o cosseno para falar da parte que não tem i e o Uhum. seno para falar da parte que tem i. Tá. Obrigada. E intuitivamente faz sentido porque que o seno é a parte que tem i e o cosseno é a parte que não tem i. Porque o cosseno é largurinha e o seno é alturinha. Então é meio natural que o cosseno fale da largurinha, a parte que está aqui na reta real. E o seno, que fala da alturinha, fala disso aqui, com para cima o número tá, no i. Porque seno tem a ver com alturinha. Tá. Mas por ser um círculo, tipo, não vai ser a mesma? Tipo, e meio que vai ser sempre um, né? No círculo trigonométrico, vai. No círculo trigonométrico, o raio é sempre 1. Mas esse desenho que eu estou fazendo do número complexo, ele não necessariamente está a 1 metro de distância do centro. Porque isso, na verdade, é o módulo dele, que vai falar o quão longe ele está. Por Uhum. exemplo, nesse caso aqui que eu desenhei, esse aqui, ó, esse que eu tinha colocado para vocês, o 5, ele tem um módulo que vale 5, que eu que falei para vocês que era, que eu dei para vocês que vale 5. O que Uhum. significa que se eu fosse desenhar o círculo trigonométrico estaria aqui assim, ó. Estaria aqui. Esse é o círculo trigonométrico. Ele é menorzinho, ele só tem raio valendo 1. Então, o Tá. círculo trigonométrico, ele só existe pra gente nessa matéria como um jeito de você pensar qual é o seno e o cosseno de uns ângulos estranhos. O cara dá um 135, você fala, fudeu, seno de 135, não sei seno de 135. Desenha o círculo trigonométrico, é outro desenho. Ou faz na cabeça, pensa onde está o 135 com as asinhas, vê quanto é a alturinha, vê quanto é a largurinha, e daí coloca lá na sua conta. Mas isso é o desenho do círculo. Outra coisa é o desenho do plano de Earham-Gauss. Tudo bem? Era isso, time. Se tiver mais alguma dúvida, pergunte. Se não, a gente encerra por aqui. Se alguém quiser que eu faça um exercício específico, algum aí da apostila que estava com vontade, manda. Se não, é essencialmente essa matéria. Depois vocês tentarem fazer a lição de casa. Se tiver dúvida, lembrar só depois, pode mandar pro WhatsApp também. Obrigada, Mate. Bom descanso. De nada. Mate, tem uma dúvida. Manda, Fê. Tem um exercício que o Mané fez hoje, é o 332. E eu não entendi muito bem como ele fez. Será que você poderia fazer comigo? Você consegue me falar o enunciado? Eu não tô com a apostila aqui. Aham. Peraí, eu vou só abrir aqui a Manda aí. apostila. Acabei de chegar em casa. Boa, é legal terminar a aula com um desafiozão, assim. Eu tô com ele aqui. Tá com ele aí? Consegue ler, Rafa? Acabei de abrir. Pode ler aí, Rafa. Determine o menor valor positivo do inteiro n para que o número menor- complexo Calma aí. O menor valor positivo do inteiro n do inteiro n para que o número complexo, para que o número complexo, aí entre parênteses, 1 mais i raiz de 3, tá, em vez de elevado a parênteses n. eu vou escrever z. Então, Tá. z igual a 1 mais 3. Calma, 1 mais 3 é isso? Raiz de 3, i, 1 mais i raiz de 3 elevado 1 a mais n. i raiz de 3. Vou colocar o i depois, porque é mais comum. Então, assim, elevado a n, seja real. Isso, exato. É um clássico. Clássico absoluto. Seja real. Então, ó, gente, eu sei que parece que não tem nada a ver com o que a gente conversou hoje, mas até como um jeito de dar uma aquecida. Façam um favor para mim. Peguem esse número complexo aqui e tentem passar ele para mim para a forma trigonométrica. Tentem escrever como é que ele fica, escrevendo do tipo z igual a módulo de z vezes... Calma aí. Cosseno e seno. Podem fazer.
Para quem tá travado, gente, fundamental é desenhar, desenhar, é pegar esse cara aqui, sem o N, esquece o N, tô falando só do 1 mais raiz de 3i, ir lá no plano de Hangouts, fazer com carinho, fazer as marcações. Eu já vi muita gente, eu tô olhando aí a resolução de vocês, eu tô vendo muita gente fazendo muito nas coxas, tipo, faz um negócio assim e coloca em qualquer lugar o Z. Fala, acho que o Z tá assim. E faz assim como um esboço. Não, eu quero exatamente o lugar certo do Z, pensando. Então, vou fazer aqui para vocês. O Z, ele tá a um passinho na reta real e a raiz de 3 is na reta imaginária. Então, o Z tá aqui, assim, ó. Esse é o Z, esse ponto. Aí, o que eu preciso para conseguir a forma trigonométrica? Eu preciso do módulo de Z e eu preciso do argumento. Manda ver, mostra que vocês entenderam como faz. Acha o módulo de Z e me fala quanto vale, acha o argumento e me fala quanto vale. Enquanto isso, vou ficar brincando no celular. Nem o módulo ainda, pessoal? Consegui. O módulo Agora eu não conseguiu? sei Quanto como deu? fazer o resto. Como ficou o seu módulo? Eu fiz. Eu fiz Pitágoras, né? Eu fiz módulo de Z igual a raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso deu raiz de 4, que deu igual a 2. Isso. Então, o módulo deu 2. Então, essa distancinha aqui dá 2. E agora você está na dúvida de como descobrir esse ângulo aqui? É. Você entendeu onde está esse ângulo? No Sim. desenho? Ele está aqui, Na ó. linhazinha do 2 com 1. Isso. Você sabe como descobrir esse ângulo aí. Ah, tá. Tem que fazer. Tá. Você já acabou de explicar ali em Isso. cima. Verdade. O que você preferir, seno, cosseno ou tangente, whatever. Tá. Eu encontrei o cosseno, mas eu não sei o seno. Não interessa. Não precisa, Foda-se. só precisa descobrir o ângulo. Foda-se. Desde que você me fale que ângulo que é, se é 30, 45, 60, já tá valendo. Conseguiram? Qual que é o ângulo? Não saiu o áudio. Pera aí, 1 minuto. É sobre 2, não é? É meio? O cosseno é meio, mas não é isso que eu perguntei. Eu perguntei qual que é o ângulo. O ângulo é raiz de 3 sobre 2, não é? Não, é. Hoje. Não, se o cosseno é meio, então o ângulo é 60. Muito tá, bem. isso. 60 graus. Porque, ó, fazer cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, que é 1 sobre 2, ele é só um jeito de você escrever alguma coisa que você sabe sobre esse ângulo. Você descobriu o cosseno. Mas não era isso que eu estava perguntando. Estava perguntando qual que era o argumento, qual que é o ângulo. Aí você tem que raciocinar assim, tá? Se eu estou falando do cosseno de um ângulo que dá meio, o ângulo que está aqui é o ângulo que eu conheço, que tem o cosseno que vale meio, que é os 60 graus. Então é isso aí. O argumento vale 60 graus, o que significa que se eu passar esse número para a forma trigonométrica, ele fica z é igual ao módulo de z vezes o cosseno
de 60 graus mais o seno de 60 graus e mas isso não tem nada a ver com o que ele perguntou, né? Isso não é a resposta do problema. Isso é uma coisa que o Matias inventou para vocês fazerem. O que ele estava perguntando é qual que é o menor valor de n que você vai elevar esse número e vai fazer dar um número real, um número que não tenha nada de i. Para resolver esse problema, você precisa conhecer uma propriedade muito legal dos números complexos. É uma das coisas que eu mais gostei de ter aprendido. Eu achei fodido, só que demorou muito tempo para entender exatamente o que está acontecendo ali, por que acontece desse jeito. Mas essa propriedade é assim. Se eu peguei um número complexo, tipo esse aqui, que está aqui, e ele tem um certo argumento, que é 60 graus, e um certo módulo, que é 2, vocês concordam que se eu elevar esse número ao quadrado, se eu pegar o que está escrito aqui, elevar ao quadrado, fazer distributivo, caralho, vai dar outra coisa, né? Vai ter outro módulo e vai ter outro argumento. Enfim, a propriedade mega hiper foda que eu adorei aprender é que se eu pegar esse número z e elevar ao quadrado, o novo número que você obtém vai ser um número cujo módulo vai dar o quadrado do módulo velho, então vai dar 4, e o argumento vai dar o dobro do que estava dando antes. Vai dar 120 graus. Um minuto para absorver o que eu estou dizendo. Eu pensei de uma forma meio, sei lá, meio torta. Como você pensou? É porque eu lembro de uma questão que você sempre falava, que o i ao quadrado ele dá menos 1. E o i ao quadrado elevado a 4 daria 1, entendeu? E É aí o quadrado... exatamente isso. Lembra Ah, é que isso? eu falei, lembra que eu falei que eu gostava de fazer problemas daquele i a primeira e ao quadrado e fazendo assim, ó, com o dedo? Sim. Você Ah, é entendeu? É verdade. exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava pegando o argumento do número e estava falando, se eu levar ao quadrado, dobra o argumento. Se eu levar a terceira, triplica o argumento, ele vem para cá. Se eu levar a quarta, quadriplica o argumento, ele vem para cá. É O mesmo. número que você elevar é o número que vai alterar o argumento naquele fator. Se é ao quadrado, dobra, se é a terceira, triplica, se é a quarta, quadriplica. Isso é válido para qualquer número complexo. Eu acho isso legal pra caralho. Se eu tenho um número complexo que tem um argumento que vale 30, por exemplo, ele tá aqui. Se eu elevei esse número ao quadrado, virou 60. Elevei ao cubo, virou 90. Ele vai de 30 em 30, dependendo de quanto você levar. Se levar a quarta, vai vir pra cá. Vai virar 120. Então, quando o cara mete uma dessas aqui, que ele tá falando assim, eu vou levar... Cadê o problema? Aqui, ó. Eu vou levar um número N, que eu não vou falar qual é, mas eu quero que dê no real. Você tem que pegar esses 60 graus e ir imaginando o que vai acontecendo com esses 60 graus, quando você leva ao quadrado, quando você leva a terceira, quando você leva a quarta, até dar um número que você acha que quando for desenhar não vai ter i. Entenderam? Então vamos tentar juntos. Você primeiro tem o cara que está ali, 60 graus. Aí vamos falar que você está elevando ao quadrado. Quanto vai virar o argumento? $120. Que dobrou. Ele estava aqui, aí deu um... Abriu assim, caralho, eu abri muito meu dedo. Assim, 120 graus. Já virou um número que não tem i? Não. Esse número aqui claramente tem um certo i, ele tem uma certa alturinha. Então vamos tentar mais um, vamos tentar z a terceira. Quanto fica o argumento? Era 60, você levou a terceira. Então virou 60 mais 60 mais 60. Então o argumento virou 180.
O número complexo cujo argumento é 180 tem i? Não. O seno tem que O ser igual a número zero? complexo. O seno teria que ser igual a zero, mas esquece o seno. O importante é você saber desenhar. Se eu for desenhar um número que está a 180 graus assim, ó, ele dá aqui esse número. Ele deu aqui o número. Esse número não tem i, ele está na reta real. É só desenhar. Pega ali 180 graus, chegou aqui. Esse número não tem alturinha, não tem i. Vocês estão. Eu tô sentindo uma energia de que não sacaram. Eu entendi. Todo mundo enxerga por que um número complexo que tem argumento de 180 graus não tem i? Sim. Então é isso, acabou. A resposta é: eu tenho que pegar o z e elevar a 3. Pô, é que na minha cabeça, elevando a 2 já seria suficiente. Se elevar a 2, o argumento fica 120. É que olhando da outra forma. Quer dizer, da mesma forma, só que, tipo, não sei, eu tenho um pensamento meio errado. Na outra forma, você diz a forma algébrica? Que Se se você você pegar aquele número levar e o de i, fato elevar ao quadrado, é isso? sim, porque Vou você fazer vai... com você. Vamos ver, Tá. vou checar. Então, 1 mais raiz de 3i ao quadrado. Aí eu não vou ser noob e achar que distribui esse quadrado aqui, né? Imagina, isso aqui não Sim, existe. Você vai fazer aqui uma distributiva, ou até um produto notável, vocês já decoraram. Aí esse produto notável vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Aí 1 vezes raiz de 3i, que dá raiz de 3i. Aí esse raiz de 3i com esse 1, que também dá raiz de 3i. E daí esse raiz de 3i com raiz de 3i, que vai dar 3 vezes i ao quadrado. Que daí na próxima etapa eu posso trocar por menos 1. Então vai ficar 1 mais 2 raiz de 3i menos 3. E daí isso aqui deu menos 2 mais 2 raiz de 3i. Ainda tem um né? i. Ainda tem o Sim, i. sim. Ainda tem o i. É, assim, Eu eu fui entendo noob. o que você tava falando. Não, você foi noob? Você só distribuiu? Ah, então Sim, é feio. foi por causa disso. Foi noob. Tá, não, aí nunca. Você tem que lembrar da nossa aula do último bimestre, onde a gente tinha que levar uns números aí a quarta, quinta e o caralho, e tinha que dar um trabalhão, mano. Lembra? A gente Sim. pegava o parênteses, pegava outro parênteses, fazia distributiva, via quanto dava, aí multiplicava de novo. Agora, olha o que acontece se eu fizer ao cubo. Se eu estiver fazendo 1 mais raiz de 3i elevado ao cubo. Bom, preguiça de fazer tudo de novo, eu já fiz ao quadrado, então basta só eu pegar esse resultado e multiplicar mais uma vez pelo número. Isso, por 1 mais raiz de 3i. Agora, ó que foda. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ah, tá. Aí menos 2 vezes raiz de 3i vai ficar menos 2 raiz de 3i. Aí esse 2 raiz de 3i com esse 1 vai dar mais 2 raiz de 3i. E esse com esse vai dar menos 6. Então essa conta ficou esse menos 6 com esse menos 2, que dá menos 8. Só que esse com esse corta. Corta. Então o número deu menos 8, Menos que não 8. tem i. E mais, que se você for desenhar, ele fica exatamente aqui na marca do menos 8 da reta real, que é exatamente onde a gente tinha falado que ia ter que dar quando a gente pensou que o argumento era 180 graus. Genial. Eu acho legal pra caralho, é muito foda que Pior funciona. que é da hora mesmo. É muito foda que funciona. Que você pode pegar o ângulo ali, só triplicar, chegou no 180. Aí se você for fazer na raça, dá 180 mesmo. Você chega lá, exatamente onde o Moavre, parece até um jeito de fazer um bife à la francesa, né? O Moavre falou que ia dar. Dá até pra conferir se você fez certo, né? Tipo, se tiver exatamente. muito... Perfeito. O foda é que nunca dá tempo na prova, né? Infelizmente. Mas é o que você falou, Mafê. Aliás, oi, Mafê, não vi que você tava aí. Se você for um cara assim que tem um tempo pra caralho na prova, você já terminou o exercício, já foi pro próximo, e você quer ter certeza se está certo, eleva ao cubo, você vai ver que vai funcionar. Deixa eu fazer uma última pergunta sobre esse exercício, então, só pra ver se vocês entenderam. Se eu passar do cubo, se eu elevar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, quanto eu quiser, qual vai ser a próxima vez que vai dar outro número que não tem i? Vai ser o z elevado a quanta?
quem entendeu consegue responder. Sem pensar muito. Não precisa fazer conta nenhuma. Precisa só entender o que acontece quando você vai elevando. Quando você vai levando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Mas acho que dá Oi? a volta inteira, talvez. Eu falaria sexta, porque pra mim daria a volta inteira, mas. Isso. Ah, é isso mesmo? Exatamente. A sexta. Achei que eu tinha errado conta. Porque deu a volta inteira e chegou exatamente ali no zero de novo. No zero. É isso aí. Ah. Vai dar um número real, um número que não tem i, e vai dar um número positivo. Porque se ele tá aqui no zero, Beleza. deu a volta inteira, ele vai dar positivo. Aí se você duvida, pega ali a porra do número, eleva a 6, você vai ver. Moavre sempre tem razão. Vai dar um negócio ali que vai dar 64. Se você tentar fazer, você vai ver. Vai dar exatamente Beleza. 64. Positivo. Mas foda. Mate, eu não entendi. Por que que o Z Essa a parte de sexta dizer a funciona? sexta. Não, esse aí eu entendi, mas eu não entendi o exercício ali. Qual? O tudo? Não, eu entendi até a parte do. Peraí. Ah, eu me perdi ali no Z ao quadrado, quando você foi fazer isso aí. Eu não entendi por que você foi fazer isso. Por que que eu levei o Z ao quadrado? É. Porque a Porque gente o não tinha o valor exercício... de Z ainda. Tinha. O valor de Z tinha. Tá aqui, ó. O Z eu tô chamando Z só a parte de dentro. Eu tô falando sem elevar N. Tô falando Z. Tá. Aliás, isso é. Você tem razão, devia ter feito assim. O Z é esse valor. E daí o que ele tá falando é assim, ó. Se eu pegar o Z e elevar um número N, que eu não vou falar qual é, quanto que eu tenho que Uhum. elevar pra assumir o I? Essa é a pergunta. Tá. Aí o que que eu raciocinei? Bom, o Z eu já sei. O Z é esse aqui, que tem esse módulo e esse argumento. Aí eu fui pensando o que vai acontecer com esses valores quando eu elevar vários números. Então, Z ao quadrado, Z a terceira, Z a quarta, Z a quinta. Fui vendo o que vai acontecer com o negócio, usando essa propriedade que eu estou ensinando agora, que é uma propriedade absolutamente importante, chamada fórmula de Moivre, que fala que quando você leva ao quadrado, a terceira, a quarta e a quinta, o argumento vai dobrando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando. A regra é que pelo número que você levar, o Z, o argumento vai ser multiplicado por esse número. Vai ficar N vezes maior. Então, se fosse hipoteticamente 2, então, chutei na minha cabeça que eu estava elevando o Z a 2, o argumento dobra. E vira 120. Deve dar 120. Isso. Tá. E se fosse 3, o que ia acontecer com o argumento? 180. 180. Acabou o exercício. Tá, que daí dá o seno igual a zero. É, mas eu tô com a impressão que você ter que falar isso significa que você não entendeu o porquê que o 180 não vai ter I. Parece que você só tá pensando na fórmula. Não, eu entendi. Porque não vai estar na linha do. Isso. Do Vai imaginário. estar na linha do R. Vai estar no zero ali. Que Isso. é o que tem no imaginário e nos números reais. Isso. Então não é uma questão de porque o seno de 180 dá zero. Você tem razão, o seno de 180 dá zero, isso explica também por que não tem I. Mas é uma questão de você pensar que se você tem um plano cartesiano, e você já sabe que você tem um ponto que está aqui, que está na linha do X, o Y dele é zero. Você não precisa nem pensar nesse seno. Isso é um fato. Você pegar esse ponto aqui, ó, também, o Y vale zero. Em compensação, se eu pegar um ponto aqui, aí não. Aí esse aqui tem um X aqui e um Y aqui. Tá. E se eu pegar uma aqui, aí o X é zero. Tudo bem. E daí, se fosse no caso de um número complexo, um número que tivesse aqui, que fosse um argumento de 90 graus, ele é um número que só tem I. Ele não tem parte real, ele é o que a gente chama de imaginário puro. Tá, tudo bem. Entendeu? Uhum. Então era só isso. Era saber que o argumento era 60 e pensar quanto que eu tenho que multiplicar o 60 para sumir todo o I, para chegar em algum lugar aqui Daí que... eu tenho que ficar testando, né? É isso mesmo. Tem que fazer Z igual a primeira, ter segunda, terceira. Só que não quer testar muito, né? Porque você vai aumentando o ângulo ali, rapidamente já dá uma volta, se precisar. Tá, tudo bem. Tá bom? Obrigada, Mate. De nada, meninas. Então, se não tiver mais Mate, eu uma fiquei dúvida... mal feliz que você falou que você foi dar aula hoje. Você conseguiu... ficou feliz? Eu consegui um eu fiquei estágio. feliz. Eu consegui um estágio.